Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado. Ao terminarmos este debate, faz todo o sentido que se reconheça que a generalidade dos países enfrenta desafios e riscos nos respectivos sistemas de solidariedade e segurança social, relativamente aos quais nenhum partido verdadeiramente reformista pode ficar indiferente. Dentre esses desafios e riscos, assumem particular relevo os fenómenos demográficos, sobretudo os relacionados com o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, os quais convocam todos os responsáveis políticos, sobretudo os mais moderados, para a necessidade de se encontrarem soluções estruturais e duradouras que permitam garantir a sustentabilidade do sistema de proteção social também para as gerações vindouras. Em coerência com tudo isso, o PSD tem defendido a necessidade de se fazer uma reforma estrutural profunda da segurança social que garanta isso mesmo, a sua sustentabilidade futura. Bem sabemos que o atual período pré-eleitoral não facilita a discussão serena e objetiva sobre uma matéria tão complexa, mas determinante para a vida das pessoas, como é o caso da sua proteção social. E por isso mesmo subsiste a pergunta se o Governo e o Partido Socialista estão ou não disponíveis para, na próxima legislatura, procurar compromissos no sentido de se fazer uma reforma equilibrada da segurança social que garanta a sua sustentabilidade e também que permita, a médio e longo prazo, pensar no modelo naqueles que se reformarão daqui a 20 ou 30 anos. E neste debate subsiste uma outra pergunta. Desde há cerca de um ano que o país tem assistido a atrasos no processamento de pensões devido à falta de recursos humanos de que padecem os serviços de segurança social. Milhares de trabalhadores portugueses são obrigados a esperar mais de um ano e, por vezes, mesmo 2 anos pelas reformas e pensões a que têm legitimamente direito. São milhares e milhares de situações pessoais dramáticas em que os atrasos do Estado e do Governo, e registre-se com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, têm prejudicado muitos portugueses no acesso às pensões a que estes têm direito após a sua vida de trabalho. Aliás, recorde-se que recentemente a Provedoria de Justiça deu conta de que em 2018 recebeu o maior número de queixas da sua história, mais de 36 mil. Estatística onde o seu Ministério, Sr. Ministro, tem o destaque de liderar o número de queixas dos portugueses com quase 30% do seu total. Queixas que, quando se referem a atrasos no processamento e pagamento de pensões, quase quadruplicaram, melhor dizendo, em relação ao ano anterior. Este problema foi, aliás, pelo Governo reconhecido, justiça seja feita, quando recentemente aprovou um decreto-lei que alarga a concessão de pensões a título provisório, bem sabendo que essas pensões provisórias têm um valor mais baixo do que as definitivas. Daí que também não podemos deixar de mostrar a nossa preocupação e de aguardar se o Governo irá pagar aos pensionistas vítimas destes atrasos excessivos na atribuição de pensões os juros que lhes são devidos num quadro de relação de boa-fé com o Estado. Ainda, aliás, a este respeito, importa lembrar que em janeiro passado o Sr. Ministro afirmou na Comissão de Trabalho e Segurança Social que, passo a citar, o nosso compromisso é, durante o primeiro semestre, reduzir substancialmente as pendências para valores normais de tempo de espera. O tempo passou e todos nós conhecemos a situação em que milhares de pessoas se encontram, sendo, aliás, desejável que fosse possível que até ao final do corrente mês, que está a findar, essas situações fossem regularizadas, como alguns outros responsáveis do Governo já o afirmaram publicamente. E, nesse sentido, julgamos que seja pertinente que se insista na pergunta: qual é, neste momento, afinal, o tempo médio de espera dos portugueses entre o momento em que requereram a reforma a que têm direito e o da sua efetiva atribuição, sendo legítimo que se peça ao Governo para que a Assembleia da República conheça também, por exemplo,
a evolução anual desde 2010 do número de requerimentos de pensões entrados, do número de novas pensões atribuídas e, finalmente, do exato número de trabalhadores da Segurança Social diretamente adstritos ao processamento desses pedidos de pensões. É que alguns dos dados divulgados pelo Ministério da Tutela não permitem o fornecimento dos números exatos sobre muitas destas matérias. E, para terminar, Sr. Presidente, pergunto, ou neste caso não é uma pergunta direta ao Sr. Ministro, porque é uma intervenção, o PSD gostaria que o Sr. Ministro e o Sr. Ministério pudessem, ainda no exercício do seu mandato, até ao seu término, respondessem às 63 perguntas que os deputados do Grupo Parlamentar do PSD apresentaram ao seu Ministério e que ainda não obtiveram a devida e exigível resposta. Muito obrigado.